Os vereadores têm um conjunto de regras para nortear o que podem ou não fazer dentro do mandato. E uma comissão especial estuda agora mudanças em alguns artigos do regimento interno. O vereador Bruno Pessutti é o nosso entrevistado, é o relator desta comissão especial e vai trazer os detalhes para a gente. Tudo bem, vereador? Boa tarde. Boa tarde, Lígia. Boa tarde aos telespectadores. Vereador, gostaria que o senhor nos explicasse, então, de uma forma geral, o regimento interno, o que é que ele prevê para os vereadores nesse trabalho dentro do mandato? O regimento interno, Lígia, e aos telespectadores, é como se fosse a Constituição da Câmara Municipal de Curitiba. É a regra principal a qual nós todos estamos submetidos. Então, são 219 artigos, aos quais estão propostas, por exemplo, como se forma a eleição da mesa, o que deve e o que não deve fazer um vereador, o que pode e o que não pode fazer um vereador, em quais pontos um vereador deve utilizar a palavra, de que forma pode fazer projetos de leis, o funcionamento das comissões, ou seja, o funcionamento de todo o poder legislativo municipal, que é, assim, ao lado e harmonicamente, mas de certa forma independente ao poder executivo, o poder que controla a cidade de Curitiba, como o executivo organiza a cidade. E por que agora os senhores estão considerando aí itens desatualizados? O senhor podia nos citar algum exemplo dessa necessidade de mudança? Nós temos um regimento que é de certo tempo atualizado, e uma das questões que está desatualizada, por exemplo, é a obrigação da leitura da ata. Até se entende que antigamente, quando não havia internet ou havia poucas informações, a leitura da ata era importante para que os outros vereadores soubessem, não só os vereadores, mas a cidade como um todo soubesse o que foi tratado na sessão anterior. Agora, com a internet, é possível você elaborar a ata e mandar para o e-mail dos vereadores uma ata mais completa, para que não seja tomado grande tempo da sessão, cerca de 20 minutos de todas as sessões, para que a leitura da ata seja feita. Isso é apenas um dos itens, assim como outros tantos, que nós queremos que sejam atualizados para favorecer a dinâmica do parlamento. Nós temos que discutir a cidade, discutir mais projetos de leis e às vezes falta tempo porque esse tempo foi consumido em questões de menor importância. É verdade, a leitura da ata de coisas que já foram debatidas anteriormente poderia ser distribuído, por exemplo, nesse pedido que vocês têm lá de aumentar o tempo em que os vereadores podem discursar na tribuna. Exatamente. Às vezes um vereador quer utilizar o tempo que é possível para tratar de temas livres e, infelizmente, esse tempo acabou porque perdemos 20 minutos, por exemplo, lendo a ata. Até podemos ler a ata, mas uma ata mais seca, mais reduzida, para que a gente consiga, por exemplo, abrir mais espaço para que cada um dos 38 vereadores da cidade possam debater temas livres e também abrir a possibilidade para que outras pessoas também possam utilizar o horário da sessão para tratar de alguns temas que tenham interesse de fazer dentro do horário da sessão regimental. Para a gente ilustrar, vereador, e entender melhor, quanto tempo tem um vereador hoje para discursar sobre o assunto que ele quiser levar para a sessão plenária? Hoje são 5 minutos durante o pequeno expediente, há a possibilidade para 15 minutos no grande expediente, os líderes têm a possibilidade também de 5 minutos no horário das lideranças dos blocos ou partidos e, ao final, 5 minutos de explicações pessoais. Parece muito tempo, mas muitas vezes a sessão se prolonga para além do meio-dia e ela tem que ser encerrada no prazo regimental, que é meio-dia, para que também as comissões possam fazer os seus trabalhos e outras reuniões, as atividades que são fora do plenário, que os vereadores estão sujeitos e submetidos, que são bastante. Mas, infelizmente, às vezes, esse horário do pequeno expediente, que é o mais utilizado, é pouco, porque, pelo menos o que a gente vinha experimentando na legislatura anterior, vereadores faziam fila às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã para poder se inscrever e não dando a oportunidade para que outros vereadores também utilizassem a palavra. Então, essa mudança é necessária para abrir mais tempo de fala para todos os vereadores. Acaba limitando aí a participação nas sessões, né? Porque depois do horário do meio-dia, as comissões só trabalham depois que a sessão é encerrada. Exatamente. As comissões não podem trabalhar enquanto houver uma sessão acontecendo. Então, é importante que seja aberto esse mais tempo, justamente, não só para vereadores, mas para que a gente possa também receber pessoas, receber convidados e utilizar aquele tempo da sessão para que todos os vereadores, a cidade, a nossa televisão, que é a televisão da internet,
multiplique essas informações para que todos tenham acesso àquilo que está acontecendo na sessão. Muitas vezes esse tempo acaba se reduzindo a uma leitura de uma ata que é uma questão um pouco menor. As comissões também têm um trabalho importante e essa reestruturação do regimento interno deve mexer aí nas atribuições de algumas comissões. As comissões são responsáveis aí por análises detalhadas dos projetos que os vereadores apresentam, não é? Exatamente, são 10 comissões que nós temos na casa, todos os vereadores são obrigados a participar das comissões, então é um trabalho que é bastante feito, debate o mérito de todos os 700 projetos de lei, por exemplo, que foram tramitados na Câmara na legislatura anterior, passaram por dentro das comissões, então elas têm um papel fundamental. E esse regimento que nós queremos alterar agora, queremos, por exemplo, ampliar o debate de uma das comissões para tratar de assuntos metropolitanos e também tratar do assunto do transporte coletivo de uma maneira mais objetiva. Hoje, essa questão do transporte, por exemplo, está envolvida como serviço público, mas nós iremos mudar o nome da Comissão de Serviço Público para Comissão de Serviço Público e Transporte Coletivo, para que o debate da tarifa, o debate da eficiência do serviço seja um debate permanente dentro da Câmara Municipal de Vereadores. E então, dessa forma, é uma necessidade que nós vimos de melhorar e aperfeiçoar o nosso regimento. Vereador, de que forma o telespectador que está nos assistindo pode imaginar que essas mudanças vão ajudar também aos assuntos que interessam ao eleitor, ao telespectador, entrem nessa pauta? Porque aí vai da relevância do tema que cada vereador leva para casa também. Exatamente. É um debate que nós estamos conversando junto com a nossa diretoria de comunicação, a possibilidade da participação pela internet. Hoje, uma demanda, uma denúncia, um pedido que vem pela internet, ele acaba não sendo aceito pelo nosso regimento, pois não há essa previsão de como fazer um atendimento via internet. Obviamente que isso deve ser tratado, por exemplo, uma demanda que vem pelo Twitter, pelo Facebook ou por um e-mail que chega não ao gabinete, mas sim à Câmara Municipal, isso deverá ser encaminhado, por exemplo, ao líder ou ao presidente de uma comissão a qual aquele tema é pertinente. Então, é uma abertura ainda maior, uma democratização ainda maior do nosso parlamento, do nosso regimento, para fazer com que as pessoas que nos acompanham aqui pela TV Mercosul ou pela internet ou no dia a dia possam fazer uma participação ainda mais efetiva, auxiliando a Câmara Municipal a fiscalizar o Poder Executivo. Porque a gente pelo menos sente, né, vamos ver na prática dos novos vereadores, essa necessidade de ampliar esse debate, de colocar a população mais perto do vereador para esse debate. A Câmara de Vereadores, por vezes, é muito criticada por restringir os assuntos e, claro, por causa da nominação de ruas, que a gente sabe que não é o único trabalho dos vereadores. Mas a crítica também é constante, vereador. É bastante porque até a nossa lei orgânica, que é uma lei ainda superior ao regimento, impede a gente de fazer algumas alterações no Poder Executivo. Então, infelizmente, muitos vereadores ainda têm projetos de lei de nomes de rua e premiações que são concedidas, e esses projetos, por não ter nenhum vício de origem, acabam sendo mais fácil de chegar à votação. Mas, com certeza, há outros projetos que são importantes e, obviamente, nós queremos abrir ainda mais o regimento para que a gente possa receber cada vez mais sugestões, cada vez mais orientações, para que a população se sinta pertencida da Câmara de Vereadores que tem. Nós somos os representantes eleitos, mas não significa que somente nós temos o dever de fazer as coisas acontecer. A população tem que estar cada vez mais presente, cada vez mais participativa. As audiências públicas que fazemos, Lígia, muitas vezes tem pouca participação, porque os horários às vezes não são adequados. Então nós temos que tratar isso também, para que as pessoas possam sim debater não só aquele tema que é importante. Por exemplo, nós debatemos recentemente uma audiência pública sobre o uso de fogos de artifício. Havia mais de 200 pessoas na Câmara Municipal. No dia seguinte, tínhamos um debate sobre o orçamento municipal, uma prestação de contas. Poucas pessoas estavam lá, 4, 5 pessoas, nenhuma pediu a palavra para falar, porque talvez a gente esteja fazendo num horário que não seja interessante ou que não motive a participação ampla popular. E isso nós iremos propor no nosso regimento, essas modificações, para que a gente possa também estar mais aberto a receber não só as críticas, mas também os elogios e as sugestões de todos os cidadãos curitibanos. Tá certo, vereador. Agradeço aqui os esclarecimentos e assim que for concluída, a gente conversa novamente para saber dessas novidades aí que possam favorecer também a participação da população. Muito obrigado, Lígia. Essa comissão tem 60 dias para apresentar um relatório que será, então, votado. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigada. Até uma próxima. Boa tarde.